tanto Davi como os 600 homens, quando chegaram lá, querendo ver a sua esposa para abraçar, querendo ver os seus filhos para beijar, encontraram a ausência deles e a cidade destruída. E eles começaram a levantar a voz e chorar. Eles choraram tanto que eles perderam o ânimo e não tinham mais voz para chorar. Então eu começo aqui, meus irmãos, fazer a minha primeira aplicação. Veja o valor da família, para quem valoriza. Veja quanto a família é importante. Veja quanto é importante o lugar que você mora, a sua casinha. Às vezes a gente não valoriza esses pequenos detalhes, não é verdade? Às vezes a gente até reclama. Olha, tem gente morando em alugado, tem gente morando debaixo de papelão, e você tem uma casa, você tem um terreno, você tem um quartozinho, às vezes não tem uma porta bonita, mas está lá um panozinho colocado para você reclinar a sua cabeça. Sabe por que o inimigo luta contra as famílias, irmão? Porque ele não tem esse privilégio. Ele perdeu esse privilégio. Aliás, nunca teve privilégio de ter família. Por isso que a missão dele é matar, roubar e destruir. Quando ele vê um pai, antes de dormir, abençoando a sua filha, beijando, em volta da sua mesa, conversando, almoçando, alegre, ele fica revoltado. Então eles realçaram a sua voz e choraram, mas choraram muito, ao ponto de eles não terem mais força. Irmãos, quando o inimigo, que aqui está representado pelos amalequitas, eles roubam de nós o nosso casamento, quebra a nossa aliança, roubam de nós, faz do nosso filho refém, que levam lá para Negueb, que é uma linguagem espiritual, o mundo, as drogas. Muitas das vezes, meus irmãos, você almoça o seu bife, mas não almoça feliz, porque tem alguém que roubou, que foi preso, que matou, que foi acusado de estupro, que é da sua família, que está lá na penitenciária correndo risco, e você não consegue almoçar bem, sempre chora. Quantas são as mães que choram porque perderam a sua família? Os amalequitas, os demônios desse mundo, que permeiam esse mundo, fizeram refém. E aí a pessoa chora, e a ponto de perder até a fé, de deixar, de querer até não vir mais para a igreja. Mas Deus usa o pastor Francisco para fazer uma campanha dessa profética, que é para trazer a esperança de Deus, irmão, para o coração do pai, para o coração do esposo, para o coração dos filhos, para que nós possamos se voltar para Deus e receber a bênção do Senhor. Quantos assim crê, levanta a mão, dê glória a Deus para Jesus. Você deve lutar, proteger, guardar a sua família. Eu devo lutar, proteger, guardar a minha família, para não chorar amargamente quando perder. Existe um dizer que você só vai valorizar a pessoa que você ama depois que, talvez, algum desses guerreiros de Davi, eles já não amavam tanto as suas esposas, mas quando chegaram lá, que não sabiam para onde elas estavam, se elas estavam vivas, se os seus filhos estavam vivos ou não. Por isso que o texto diz aqui, no versículo 3, que eles levaram as mulheres e eles não tocaram nos filhos, eles não mataram ninguém, eles levaram tudo vivo. Talvez quando eles souberam dessa notícia, eles se alegraram. Ainda bem, nós não sabemos onde está, mas eles estão vivos. Então, meus irmãos, nós precisamos, eu e você, proteger, guardar nossa família, para que nós não venhamos chorar quando nós perdemos ela. Valorizar, aproveitar, investir tempo, não é gastar tempo, é investir tempo com a nossa família. Veja os irmãos, que o que levou
eles perderem a sua família ser levado refém para uma outra localidade pelos estranhos, que hoje representa o inimigo, que levou eles não protegerem. Agora imagina se eu sou 600 homens que vão para uma guerra, por que não ficou 200 na cidade de Ziklag para proteger as famílias que ficaram vulneráveis? Foram todos os homens e deixaram as suas famílias vulneráveis para o adversário. Nós precisamos, meus irmãos, cercar, criar muro de proteção para a nossa família. Nós, líderes da igreja, nós precisamos investir na família, investir na criança, investir no jovem, no adulto, porque o traficante está aí querendo recrutar, discipular os nossos filhos para fazer refém.